Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Pode, Gabi? Pode chegando, fica à vontade, inclusive para compartilhar essa live. Pega esse aviãozinho que está do seu lado direito, compartilha para amigos, para parentes, porque com certeza vai edificar muito a tua vida. Eu quero deixar um versículo para meditação que fica no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer: Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Às vezes nós entramos em crise, porque quando olhamos para o cenário de guerra que nós estamos enfrentando, não conseguimos enxergar nele a possibilidade de um milagre acontecer. Claro, você já fez o cálculo, você já idealizou e viu que a matemática não fechou. Por isso, o desespero, por vezes, bate na tua alma. Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: você não precisa ver, apenas crer. Porque quando você crê, Deus traz à existência aquilo que não existe, só para te dar a vitória. Creio na palavra liberada pelo próprio Deus sobre a tua vida. Se Ele falou que vai mover, Ele vai mover. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que vai transformar, Ele irá transformar. E a bênção seguirão aqueles que crê. Então, independente das circunstâncias, de quem tente roubar a tua fé, de quem tente te paralisar, não olhe para as circunstâncias e não ouça a maioria. Nesse tempo nós estamos com o propósito que a voz da maioria é a voz de Deus. Não, queridos, a voz de Deus é a maioria. Creia somente, porque enquanto tu crê, Deus se move de maneira extraordinária para te favorecer. Amém? A pastora Dani, nossa convidada, está aí para a glória do Senhor. Escreva alguma coisa, pastora Dani, para mim já te chamar. Glória a Deus. Eu tenho certeza que será bênção. Enquanto isso, você que está aqui conosco, pega esse aviãozinho do seu lado direito da tela, compartilha essa live. Com certeza você vai edificar vidas, né? Qual que é o propósito do Pod, Gabi? Abençoar a tua vida através dos testemunhos. Às vezes a gente vê o homem e a mulher de Deus, né? Mas não tem noção dos níveis de guerra, dos níveis de olaria que eles enfrentaram para chegar até mesmo estar aonde está. Amém? Deixa eu chamar a pastora Dani aqui. E você, enquanto está aí, por favor, bora compartilhar a live, nos ajudar nessa missão, porque juntos... Agora sim. Agora sim. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Paz do Senhor, pastora Dani, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter aceito esse convite prontamente, né? O Pod Gabi, a característica dele é que às vezes a gente não pode no altar de Deus estar roubando, né, a palavra de Deus que liberta, restaura, para estar dando o nosso testemunho, a não ser que aquilo tenha um propósito específico. Então, Pod Gabi é para falar um pouco de nós, um pouco de você, né? Como é a tua trajetória. E eu já inicio te perguntando quem é a pastora Dani, né? Nós sabemos que a pastora Dani, além de pastora, é mãe, né? Além de mãe, ela glória! Vai, me ajuda aí. Idealizadora. Isso! Idealizador. Menina, eu estava falando essa palavra hoje com uma amiga minha, né, de eventos cristãos que tem abençoado muitas mulheres, né, inclusive homens também. Eu já participei de vários deles, para a glória de Deus, claro, tem somado muito em nossas vidas, como somou pessoalmente na minha vida. A tua amizade é um presente do reino, né? É o favor de Deus para minha vida. Então, fique à vontade para falar um pouco de quem é a Dani. Aleluia. Quero dizer, pastora, que é uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui nesta noite. Nós oramos e cremos, né, que por bondade e misericórdia Deus nos orientará nas respostas, que seja tudo para a glória, honra e louvor do nosso Deus, né? É uma honra muito grande poder estar aqui. Quem é a pastora Dani? Pastora Dani se resume, pastora Gabriela, em uma palavra: uma improvável, uma grande improvável. Eu creio que se cumpre na minha vida e através da minha vida a palavra do Senhor que diz que o Senhor escolhe os que não são. Eu só
fui escolhida porque literalmente eu não era e não sou, né? Pensa numa pessoa que tinha tudo para dar errado, mas pela graça e a misericórdia do Senhor fui alcançada, Deus tem sustentado, como a pastora disse, né? Não é fácil, mas a bondade do Senhor, a misericórdia, a sua fidelidade tem sido grande sobre as nossas vidas. Então, eu resumo assim, a pastora Dani é uma improvável, né? Ainda não sou mãe, pastora. Ainda não sou. Não, oh, meu Deus, não estou profetizando aí, em nome de Jesus. Mãe, por enquanto, só espiritual, né? Tenho filhas do meu coração. Como Muito. disse o apóstolo Paulo, né? Com dores de parto, nós temos gerado ali para a glória e o louvor do nome do Senhor. Sou casada pela graça e a misericórdia. Pastoreio hoje, né? O Ministério Consolidar aqui em Mar de Espanha, juntamente com o pastor Sérgio. E nós somos atrás do Senhor, sempre digo isso, né? Na frente vai o Senhor e atrás nós somos os responsáveis pela obra do encontro com Deus aqui em Mar de Espanha e pela conferência Efatá também, que o Senhor tem nos confiado por esse tempo, né? Já quero fechar aqui, a senhora vai me direcionando aí também, que eu não sei quanto tempo para cada pergunta, a senhora vai, né, me orientando. Eu já quero aqui Amém. externar também a minha gratidão por cada irmã que esteve conosco nesta conferência, pela confiança, pelo apoio, pelo carinho. Nós só temos a agradecer a Deus. E é isso. Resume em uma palavra: uma improvável que o Senhor derramou e tem derramado da sua graça e da sua misericórdia. Compartilha conosco, pastora Daniela. A senhora nasceu num lar cristão? Não nasci, pastora. Nasci num lar muito conturbado, um lar totalmente afastado do Senhor. Eu costumo dizer que na minha casa só não saiu morte, e eu estou falando assim no sentido real mesmo, porque Deus interviu e teve muita misericórdia. Meu pai não conhecia Jesus, era um homem, né, muito violento. As coisas antigamente era bem difícil, né, pastora Gabriela? Era difícil você vir na idade que eu tenho hoje, assim. Eu louvo a Deus pelo privilégio daqueles que tiveram essa oportunidade de nascer num lar cristão, mas eu acredito que as pessoas na minha faixa etária, muitos aqui talvez vão se identificar com a minha história, né? Um lar sem Jesus, ele não é um bom lugar para ser criado. E a pastora Daniele vem ali, né? Nasci nesse lar conturbado, violento, cresci com muitos traumas, muitos medos. E eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, pastora, porque muitas das vezes as pessoas pensam assim: ah, é porque é pastora, porque é pastor, já se curou de tudo, tem resposta para tudo, não tem medo de nada, e por aí vai. Idealizam, né? Imagina uma pessoa, um personagem de um desenho animado, a Mulher Maravilha. E não. Eu ainda estou me curando de muitas coisas, ainda carrego comigo, sim, alguns traumas, medos, mas o Senhor tem tido misericórdia. Eu sempre falo isso e volto a falar, né? A graça e a misericórdia do Senhor. Mas eu não sei também, né, se eu posso falar isso aqui. Quem dera eu tivesse nascido num lar cristão, mas talvez, pastor, se eu tivesse nascido, talvez hoje eu não estaria aqui. Tem coisas, às vezes, que Deus Realmente. permite, né, a gente passar, que tem um propósito. Talvez se eu tivesse nascido, hoje eu não estaria aqui conversando com a senhora. Na verdade, pastora Dani, você só se tornou a mulher que se tornou pelo seu passado de dor, né? E através da sua trajetória, da tua história, quantas mulheres são alcançadas? Quantas pessoas são alcançadas, né? Como a senhora diz, na contramão do mundo, na contramão da sociedade. Por quê? Porque de acordo com o mundo do histórico do lar, a senhora talvez não daria em nada, seria uma perdida, né? Quantos julgam pelo cenário de guerra que a gente está vivendo. Mas eu decidi olhar para você com a misericórdia e amor e te trazer para o propósito dele, que com certeza, desde o ventre da tua mãe, você já era escolhida, amada pelo Criador. Isso também é para você, serve para você que está aqui conosco, né? Quantas das vezes você acha, será que Deus me escolheu?
Será que Deus tem propósito na minha vida? Olha a minha família, olha o meu histórico. E sim, não duvide, porque Deus escolhe os improváveis, sim. Deus pega os pequeninos para até confundir aqueles que são grandes quando Ele tem propósito. Então, se Deus liberou a palavra sobre a tua vida, creia que Ele vai fazer e o nome dele será glorificado em você e através de você. Pastora Dani, quando nasceu a tua fé? Foi através de um convite, né? Foi de repente, você foi numa igreja e se apaixonou com a liturgia de um culto? Compartilha conosco. Pastora, que pergunta gloriosa. A gente volta, né, no tempo ali. A minha conversão, digamos assim, eu quero abrir aqui um parênteses, pastora, para frisar isso. Eu sou a caçula da minha família e sou a pioneira, né, pela misericórdia e graça do Senhor, a que foi primeiro para o Evangelho, a que começou a se envolver ali com a palavra de Deus, com a presença do Senhor, primeiro na minha casa. Então, a senhora pode imaginar o desafio que foi, né? Por ser a caçula, né? Muitas das vezes os irmãos não davam muito crédito, a família não dava muito crédito, né? E o pioneiro, ele vai abrindo o caminho. Então, os que vêm atrás já pega muitas das vezes um caminho aberto. Muitas coisas, às vezes, que nós passamos quando vamos primeiro, os que vêm depois já não precisam passar. Então, realmente, a minha trajetória não tem sido muito fácil, não, pastora, mas Deus tem sido bom e fiel. O início da minha conversão tem aquela expressão, não sei se você, com certeza a senhora já deve ter ouvido, as irmãs, os irmãos aqui também, que falam assim, né? Quem não vai no amor, vai na dor. Existe esse ditado. E aquela que está na Bíblia, não está na Bíblia. Né? Mas esse ditado que as pessoas, quem não vai no amor, vai na dor. Eu fui pela dor, pastora. Eu estava no fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, não tem como você olhar para baixo. Só lhe resta olhar para cima. E louvado seja Deus que todos aqueles que voltam seu olhar para o alto encontram socorro, graça e misericórdia, né? Mas eu fui pela dor. Eu estava muito enferma nessa época. E eu falo isso, pastora, quem já caminha comigo um tempo sabe, né? Eu não sei o tempo, a senhora me policia, por favor, né? Marca aí para mim o tempo para cada... Mas quando eu fui para a presença do Senhor, eu fui com uma convicção. Se eu não tivesse tido, por bondade e misericórdia, aquele encontro com Ele, eu desceria a sepultura muito nova. A fúria na minha vida, pastor, era muito grande. Para a senhora ter noção, eu sempre falo isso. Há uns 20 anos atrás, a senhora ouvia falar de câncer como a senhora ouve falar hoje? Eu acredito que não. Imagina uma menina jovem, beirando seus 20 anos, e eu passei por alguns médicos, e todos eles ali, eu vou falar num linguajar bem mineiro, né? Eles estavam quase batendo ali o martelinho, que eu estava com câncer. Então, hoje você ouvir isso, infelizmente, né? Chegou, virou moda, né? Que Jesus tenha de nós misericórdia, mas naquele tempo, não. Se hoje não tem muito recurso, imagina naquele tempo. E ali, logo que eu estava nessa fase, muito enferma, eu trabalhava em uma fábrica, pastor. Hoje eu estava me recordando que eu imaginei que a senhora poderia me fazer essa pergunta. Trabalhava em uma fábrica e ali eu conheci a irmã Josélia. Eu sinto, assim, uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza, porque eu perdi o contato com ela. Ela não é aqui da minha cidade, eu creio que Deus a trouxe por um propósito, e talvez eu era o propósito para a glória de Deus. E hoje acho que ela mora em Teresópolis, se eu não estou enganada. Eu já fiz de tudo, já procurei nas redes, mas eu não lembro o sobrenome. Quem sabe através aqui, né, desse podcast, Deus pode fazer com que chegue até a ela, porque ela foi o instrumento, entre tantos outros, porque cada um, né, pastora? Um vem, fala uma palavra, um faz um convite, um faz uma oração, nunca é perdido. Mas existe aquele que Deus usa para virar a chave, né? E a irmã Josélia foi quem Deus usou para virar a chave na minha vida. E ali eu trabalhava em uma confecção aqui na cidade de Mar de Espanha, e ela vendo a minha situação, que eu estava para ser mandada embora, como de fato fui nessa época, porque de 5 dias na semana, eu trabalhava 2, faltava 3, eu não conseguia romper uma semana completa por causa da enfermidade.
E ali a irmã Josélia se aproxima de mim e fala, olha, você aceitaria que o meu pastor fizesse uma campanha de oração com você, 7 semanas orando? Jesus pode te curar. E aquilo adentrou o meu coração, sabe? E eu aceitei. Também como não aceitar? Você estava no fundo, a corda chegou. Não tem como você quer essa corda. Você vai agarrar e vai subir, né? Pela misericórdia do Senhor. E ali eu aceitei, né? E comecei aquela campanha de oração na igreja que ela congregava. Quero aqui também externar minha gratidão no Senhor, o pastor Fernando Siqueira, pastora Rosângela, foram os primeiros pastores a cuidar de mim. Cheguei ali cheia de carrapicho, de carrapato, literalmente de enfermidade, de pecado, toda suja. E eles começaram ali, né, no Senhor, a boa obra na minha vida. E ali começou a minha trajetória. Aí, pastora, fiquei na igreja por um tempo, mas igual os 10 leprosos, sabe? Recebeu a cura da lepra. Tchau, Jesus. Né? Eu passei por isso. E nessa de tchau, Jesus, porque eu já fui curada, louvado seja Deus, as coisas começaram a clarear, Deus foi, né, tendo misericórdia, transformando, e eu muito jovem, não tendo força para firmar, né, um P lá, um PK. Aí apareceu o trabalho do encontro com Deus. E nessa época, né, o pastor Fernando ali divulgou que ia ter o encontro, quem gostaria de ir, aquilo queimou no meu coração. Era Deus, hoje eu sei que era Deus. Aquilo bradou no meu coração. E pela misericórdia do Senhor, eu tive o privilégio de participar daquele encontro. E ali, pastora, naquele encontro, Deus falou comigo. Não usou ninguém. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falando comigo diretamente. Primeiro ele me disse, né? Eu não sei se eu vou saber aqui usar as palavras certas, mas ele me disse bem claro que se eu saísse da presença dele, eu não duraria muito tempo nessa terra. A fúria do inimigo era muito grande, mas que na presença dele eu estaria segura, eu estaria protegida. Ah, pastor, ele te obrigou, ele te ameaçou? Não, é por amar tanto que ele me mostrou o melhor lugar, o lugar seguro, o lugar de proteção. Ali eu tive a convicção de que Deus tinha marcado aquele encontro comigo, porque eu estava mais para cá do que para lá agora, já tinha recebido a cura, as coisas já estavam melhorando, né? Então eu não estava levando tão a sério como deveria levar. E ele marca aquele encontro comigo, me dá mais uma oportunidade. A senhora já passou pelo encontro, sabem que é tremendo, né? E ali naquele encontro eu fiz literalmente uma aliança com o Senhor. E ali, pastora, naquele primeiro encontro, sem ninguém, era eu e Deus e o Espírito Santo, eu firmei uma aliança com ele, que enquanto eu vivesse nessa terra por bondade, misericórdia e graça, se ele me sustentasse, eu iria viver para a honra e para a glória dele. Ali, literalmente, eu morri, e a gente tem que morrer todos os dias, né? Ali eu morri para mim mesma, para aceitar e vivenciar a vontade de Deus na minha vida. E ali também, pastora, fecho aqui, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro de mim. E Deus falou comigo que um dia eu estaria, por bondade e misericórdia, à frente de um trabalho como do encontro com Deus. Ali, naquele primeiro encontro, ele me disse isso. E agora, né, passaram-se o quê? Uns 10 anos que eu ouvi aquela voz, que eu tive aquele encontro. Pela misericórdia do Senhor, nós realizamos o primeiro encontro aqui na nossa cidade e temos seguido aí na graça do Senhor. Glória a Deus, e acabou, por sinal, até respondendo a pergunta seguinte. Por quê? Porque entre ir à igreja e ter um verdadeiro encontro com Deus, pastora Dani, é totalmente diferente, né? Tem muitas pessoas que frequentam culto, que vai na igreja, mas ainda não teve esse verdadeiro encontro com Deus. E que bom você compartilhar conosco que no encontro com Deus você teve esse encontro ouvindo a voz de Deus falar com você. Igreja, Deus fala conosco. Deus fala. Eu costumo dizer, às vezes você não precisa correr atrás do profeta. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através do louvor. Às vezes a gente precisa calar todas as outras vozes para conseguir ouvi-lo, porque ele está falando a todo tempo. E quando a gente tem essa experiência com Deus, é algo tão marcante que é impossível
sair da presença do Senhor. A gente quer estar ali mergulhado no Santo dos Santos, nos átrios do Senhor, querendo mais dessa presença. Que você que está aí venha sentir o toque do Espírito Santo de Deus e que Ele venha te convencer que o véu foi rasgado e que você tem liberdade para falar diretamente com Ele, amém? Então, pastora Dani, compartilha conosco, nesse tempo de jornada, de caminhada, na presença do Senhor, qual foi um dos maiores obstáculos que você enfrentou? Falhou um pouquinho, pastora. A senhora me perguntou nesse tempo da trajetória quais foram os maiores obstáculos, é isso? Isso. O maior, né? Algo que sobressai, uma experiência. Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou na Meu caminhada? Deus. Foi lidar com a perda do meu sobrinho, pastora. Eu já estava, né, no pastoreio, pela misericórdia do Senhor. Isso tem uns 2 ou 3 anos. E nós perdemos, né, o Mateus. Ele faltava um mês para ele completar 20 anos. Ali foi o meu maior desafio até hoje. Porque nós acreditávamos fielmente que Deus ia curar, que Deus ia operar o milagre, que Deus ia trazer o Mateus de volta, né? Aconteceu uma situação com ele, ele foi internado aí em Juiz de Fora, nós moramos aqui em Mar de Espanha, né? E foi uma semana de oração. Mateus, na época, não estava muito firme nos caminhos do Senhor, mas nós orávamos por ele. E ficou aquela coisa, né, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou cuidando de jovens, eu estou cuidando de vida, então cuida da minha casa, então cuida da minha família, que a gente ouve isso, né? Quando você faz a obra de Deus, quando você cuida dos de Deus, Deus cuida dos seus. E a gente vem com aquela ideia que tudo vai dar certo ao nosso ponto de vista, pastor. Ao ponto de vista de Deus, nunca vai dar errado. Deus não perde o controle de nada. Mas nem sempre o ponto de vista de Deus, né, a ótica de Deus, os planos de Deus são os nossos. E aí deu ruim para mim, porque eu acreditava fielmente que Deus ia curar o Mateus, que ia restaurar o Mateus, que ia nos devolver o Mateus. Foi uma semana, ele internou em um domingo, e no outro domingo nós estávamos sepultando o Mateus. Foi uma semana onde eu liguei para pessoas do Brasil e do mundo, aonde eu tinha um contato de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu convoquei mesmo, sabe, os vasos, os soldados ali para a batalha. E era madrugada, era monte, e a gente crendo que Deus ia operar um milagre. E vem a notícia do falecimento do Mateus. E eu lembro que naquele dia tinha culto, domingo tinha culto. E enquanto o corpo dele estava vindo da cidade de Juiz de Fora para Mar de Espanha, eu estava ali celebrando o culto. Naquela situação do Jó, né? Adora ou questiona e por aí vai, e se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus. Jó, como pode ainda adorar? Eu passei isso. E eu tô aqui, Deus sonda, esquadrinha em meu coração. Depois, com o tempo, nós entendemos, já tem uns 3 anos isso, nós entendemos que Deus não perdeu o controle, que embora foi um não aos nossos olhos, mas foi um sim aos olhos de Deus, porque Deus vê o além, né? Eu creio que talvez tem pessoas aqui, ou não sei se vai ficar gravado, se vai chegar aí para alguém ouvir, vai ficar, pastora? Então, eu creio que Deus vai falar com alguém, né? Nem sempre vai dar certo ao nosso ponto de vista, nem sempre vai sair conforme ao nosso querer. Mas aí se cumpre a palavra do Senhor que diz: a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E Deus foi acalentando o nosso coração, foi nos mostrando, foi nos curando, foi nos fortalecendo. E hoje eu consigo entender que Deus não fez do jeito que nós queríamos que Ele fizesse, mas Deus fez o melhor por Ele. E Deus fez, eu creio que Ele fez. Porque Ele é bom e misericordioso. Foi uma semana de oração, pastora, de clamor, para Deus simplesmente fazer assim, ou virar as costas. Eu creio que as orações chegaram lá, e Ele fez o melhor para o Mateus e para nós, mas ali Ele não perdoa, né, pastora? Aí vinha aquelas vozes, tá vendo? O que você está ganhando com isso?
Você está se sacrificando. Como que você vai chegar agora e pregar para alguém que Jesus salva, sendo que não salvou, que Jesus cura se não curou? Ali foi o meu calvário, sabe? Ali até hoje foi um dos meus maiores Getsemane, digamos assim. Mas eu louvo a Deus que no Senhor eu consegui me manter firme e entender que nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do nosso jeito. Vai ser sempre do jeito de Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. Isso, na maioria das vezes, é desafio de muitas lideranças hoje, né? Eu vivi um propósito assim, a irmã dela está até aí, uma amiga, uma irmã de 34 anos, fomos criados juntos. Deus me deu a oportunidade de ela ser minha membra há um ano e, infelizmente, ela teve câncer. Mas no meu caso, Deus já havia falado que ia levar, mas a gente não aceita, né? Nós oramos, jejuamos, clamamos, né? Usei a passagem bíblica, Senhor, o Senhor disse ao profeta que ele ia morrer, mas o Senhor no mesmo dia, ele orou, ele clamou, e o Senhor revogou a situação dizendo que queria acrescentar mais 15 anos. É como você disse, nós não entendemos o propósito de Deus, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Hoje nós entendemos que, certamente, se ele curasse, ela não permaneceria na presença do Senhor, né? Porque foi um momento de conversão, eu batizei ela aceitou Glória Jesus e aprove Deus levar ela. Eu quero abrir um adendo aqui para dizer, é muito fácil lidar com o sim de Deus, né? E é tão difícil lidar com o não de Deus. Nas experiências, no decorrer da vida, eu já recebi tanto não. Na verdade, Deus nos prepara até para o não. A gente fala que a gente confia em Deus. Senhor, a minha vida é tua, cumprir o teu querer e a tua vontade. Então, quando o Pai dá não, nós ficamos perdidos, né? Às vezes até quer nos desestruturar, essa é a palavra certa. Mas acredite, hoje você não entende, amanhã tu vai glorificar. Porque, de fato, para tudo há um propósito. Debaixo do céu, nada passa desapercebido diante do Senhor. E é como eu digo para a irmã dela, a Tati está aí, ela dizendo verdade, foi um desafio muito difícil. E como eu digo para o Senhor, Senhor, a minha vida, os meus caminhos são teus. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Só que o inimigo, ele quer trazer a responsabilidade para nós, que é apenas de Deus. Ele é coautor da vida. Ele dá vida e ele tira a vida. Eu arrepio para falar isso aqui. Porque ele é o único que tem poder de dar a vida e de tirar a vida. Então nós entregamos tudo na mão dele e confiamos, glorificamos, independente do nosso adversário que ele diz. Nós declaramos, Senhor, continuaremos firmes no alvo, porque nós entendemos que para tudo há um propósito. Até na dor, até na morte, há um propósito. Então você que está aí, não pare. Continue, mesmo sem entender o vale que você está atravessando. Talvez você sepultou alguém. Você está sem expectativa, dizendo, Senhor, eu não contava com esse não. Por que essa porta fechou, Senhor? Por que eu perdi dessa forma? Eu quero te dizer que no reino celestial não é perda, é ganho. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abrirá ali. E se para o mundo você perdeu, teve que sepultar alguém, acredite, o céu ganhou. Aleluia. A festa no céu. Aleluia. E haverá um dia que todos nós iremos encontrar num louvor dizendo santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Amém? Deixa eu te perguntar, pastora Dani, nessa trajetória, você já pensou em desistir? Eu vou parar, isso não é para mim. Eu vou parar, eu vou recuar. Eu posso falar assim com a senhora, tem um louvor que diz assim, se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não sei se a senhora conhece esse louvor, ele é lindo. Se não fosse Deus, eu já teria parado, sim. Porque acho que é do ser humano, pastora. Quando Deus tira o povo de Israel ali do Egito, ele fez promessa e ele não é homem para mentir, nem para se arrepender, nem para enganar, nem para iludir. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas nas primeiras dificuldades, nos primeiros obstáculos, o que o povo vão voltar?
vão voltar. Acho que já está na mentalidade do ser humano, muitas das vezes. É difícil você encontrar um que surge uma dificuldade, não, vamos enfrentar. Acho que algo dentro da gente grita, talvez seja a nossa natureza, né, humana, carnal, ela grita para fugir, para recuar, para recuar. E se não fosse Deus, eu certamente eu não estaria aqui hoje. Em vários momentos eu sei que foi Ele me carregando no colo. Quando eu não tinha força, Ele foi minha força. Quando eu não tinha ânimo, Ele foi o que me renovou. É Deus, pastor, é Deus. Se não fosse Deus, certamente eu já teria desistido, sim, já teria parado. É o que eu falo, Dani, para as pessoas. Nós não somos super crentes. Nós somos dependência de Deus, né? Nós somos tão vulneráveis diante do Senhor. Tem pessoas que dizem, né, os humilhados serão exaltados. Mas, na verdade, o que a Bíblia está dizendo não é para a gente se humilhar nas mãos de homens, não. É se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, quando tu pensa que está fraco, aí sim você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o poder dele, de fato, que nos mantém de pé todos os dias. Lívia, permaneça firme. Amém? Olha para o alvo que é Cristo. Porque o Senhor, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. E às vezes, para Ele fazer na nossa família, Ele quer construir e fazer algo em nós. Eu sei que é difícil administrar isso. Ainda mais quando a gente vê a gente buscando, orando, jejuando. Mas acredite, a olaria de Deus é diferente da nossa olaria, daquilo que a gente julga ser bom, perfeito. Deus, Ele está trabalhando em você, a construção é você, porque a partir de você, Ele fará algo extraordinário. Então, não olhe para trás, continue olhando para o alvo. E com certeza você vai testemunhar daquilo que Deus fará na tua família. Amém? Pastora Dana, eu quero te fazer mais uma pergunta sobre experiência espiritual. Nessa jornada, qual foi a experiência espiritual que a senhora passou, atravessou? Senhora é modo de dizer, tá? É respeito, porque a senhora é uma jovem menina, assim como eu. Pastora, a senhora fala em termos de batalha, a senhora fala em termos de surpresa de Deus, de ver o cuidado de Deus, em qual sentido Batalha. em termos de O batalha? sentido é batalha, e eu acho esse assunto muito relevante nesse tempo. Quem é líder espiritual tem visto nos ares o nível de guerra e de batalha espiritual. Tem gente que minimiza o poder do nosso adversário, né? E nós sabemos da importância de Efésios capítulo 6, versículo 12, nos guarnecer das armaduras celestiais, para que possamos resistir no dia mau. Então, é esse nível de batalha no campo espiritual. Qual que foi a maior que você enfrentou? Boa essa pergunta, pastora. Quanto tempo eu tenho para responder? Uns 5 minutos? Isso, 5 minutos. Tá, deixa eu resumir aqui. Eu estou saindo da maior batalha. Então, assim, está bem fresco na minha mente. E eu tenho, pastora, por misericórdia e graça, uns 20 anos aí de trajetória, né? Porque muitos olham pra gente e pensam assim, essa menina tá achando, né? Chegou aí ontem, aí, sentou na janela, tá achando que já são umas 2 décadas por bondade, misericórdia e graça. Então, a gente já passou algumas coisinhas. Ainda temos muito que passar, muito que aprender, mas já aprendemos alguma coisa também. Glória a Deus. E eu estou passando, em termos de batalha espiritual, saindo para a glória de Deus da maior batalha que eu enfrentei. Como que começou tudo isso? Na virada do ano, virada de 2024 para 2025, último culto. Eu já tinha colocado no meu coração, pastora, que eu não queria fazer nada. Sabe aquele culto que você vai para a igreja e fala, hoje deixa na direção desse, esse prega, esse louvo, já estava tudo escalado, né? Tudo ali. E eu falei, hoje eu quero ficar quietinha ali no meu cantinho, tá? Só que num determinado momento, Deus me tomou ali, me deu algo, e eu comecei a sentir aquilo muito forte no meu coração, e eu sabia que era, a gente sabe quando é Deus falando com a gente, e eu sabia que era Deus, e eu pedi a oportunidade para o pastor Sérgio, que eu já tinha falado em casa que eu não ia querer, eu falei, Deus me deu algo, eu preciso passar para a igreja, e ele me deu a oportunidade.
E eu abri para a igreja que Deus estava dando, porque na virada de ano, pastora, cada igreja costuma ter uma direção, né? Receber algo, uma direção. Ah, esse ano vai ser o ano da colheita, esse ano vai ser o ano da multiplicação, esse ano vai ser o ano da honra, esse ano vai ser o ano disso, o ano daquilo. E Deus me deu, pastora, que esse ano, eu estou falando ali no consolidar, mas aonde Deus tem me levado, na maioria das vezes, Ele tem me levado a falar sobre isso também, porque eu sinto que não é só para o consolidar. Mas como Deus me confiou cuidar ali, eu precisei passar ali. Que esse seria o ano das maiores guerras que nós já enfrentamos. Que era para a igreja. Nossa, tá Era para a igreja. arrepiada, porque foi essa direção que eu dei à minha Olha, igreja. que era para nós. Esse ano, ó, tem membro aqui. Eu falei, esse ano é ano de guerra. Lutei, pastora, porque quem está num culto de virada de ano vai querer ouvir sobre um negócio desse. A pessoa quer ouvir que esse ano que vai vir agora é o ano da vitória, é o ano da virada, é o ano do milagre, é o ano da honra, é o ano da conquista. Eu falei, Jesus! E o Senhor bradou ali naquele lugar e falou que seria um ano de guerra, as quais nós nunca antes enfrentamos. Eu vou conjecturar aqui, né? Se lutávamos com capetinhas, agora viriam os capetões, digamos assim. Estou falando linguagem bem simples, mas o nível iria aumentar e a igreja precisaria intensificar o seu nível de busca, de santificação, de adoração, para vencer esse ano de 2025. Foi falado ali muito forte. Que aqueles que estavam meio assim, de vez em quando eu vou, de vez em quando eu apareço, não vão romper 2025. E os que estão se esforçando para caminhar, se esforçar um pouco mais, porque iríamos enfrentar guerras, as quais nós nunca antes tínhamos enfrentado. Isso, pastora, Deus me deu no dia 31 de 2024 para 2025. E eu não sabia. Mal imaginar, eu pensei, falei, se Deus está falando, eu vou me preparar. A igreja vai se revestir, eu também vou me revestir em nome de Jesus. Só que na primeira semana de janeiro, eu enfrentei um ataque do inferno muito grande na minha vida. Muito grande. A minha mente, pastora, ela ficou totalmente conturbada. Eu fiquei fora de mim. Eu não tinha concentração, eu não tinha força, eu não tinha ânimo, eu não conseguia ler um versículo da Bíblia, uma perturbação na minha mente. Só quem já passou por um ataque do inferno na mente sabe do que eu estou falando aqui. Porque se eu não tivesse passado, eu também não saberia, eu iria imaginar. Mas hoje eu posso saber o que de fato é isso. E Deus permitiu isso. Ele permitiu com propósito, até porque eu creio, pastor, que para eu aprender a ter misericórdia, quando eu me deparar com alguém passando por essa situação. Porque às vezes, pastora Gabriela, a misericórdia está só na nossa boca, mas está muito longe do nosso coração. Aí quando a gente passa pela mesma situação, aí a misericórdia já não está mais só na boca, no linguajar do crente, né? Misericórdia, misericórdia. Agora nós aprendemos, porque nós também precisamos em algum momento dessa misericórdia. E eu recebi, aonde eu ia, nos montes, a Tati que está aqui, né, minha filha do coração aqui me ajudando, me auxiliando, ela presenciou isso no monte. A Carla Costa, minha amiga, a Nath, outras pessoas, aonde eu ia, que eu via que era uma mesa segura, pessoas que iriam ter entendimento, eu pedia ajuda, falava, orem pela minha mente, eu preciso que Deus faz uma hora. Eu estava muito perturbada. Pastora, você estava possessa? O sangue de Jesus tem poder. Mas oprimida eu estava. Eu estava muito oprimida. Foi a maior batalha que eu já enfrentei, pastora, nessa trajetória para chegar até aqui. E aí, como Deus não deixa os seus confundidos nem enganados, eu não tinha dúvida que eu estava debaixo de um ataque muito grande. Mas para testificar, né? Para validar ali, Deus usa a missionária Fátima. Hoje ela está lá em Portugal, é uma mãe na fé, uma mãe espiritual. Aquela mulher boca de Deus na terra. Ela é da cidade de Juiz de Fora. Não sei se a senhora conhece ela. Juiz de Fora é grande, né? Mas vai conhecer, em nome de Jesus. Hoje ela está em Portugal e Deus usa a irmã Fátima. Um dia eu estava tão desesperada aqui, tão oprimida, com a mente tão perturbada, que eu pedi ajuda para a irmã Fátima, passei mensagem, falei, ora por mim, mas não falei o que era. Só pedi, a senhora poderia orar por mim? Porque eu sei que é Deus falando. Falei, eu não vou abrir nada, porque depois a gente fica duvidando, né? Ah, falou porque eu falei, falou porque eu contei.
Então eu não abri, eu só falei que eu precisava, a senhora pode orar por mim, estou precisando de oração. E calei. E a irmã Fátima começou a orar por mim no telefone, lá de Portugal. Me ajoelhei aqui, ela começou a orar. E quando ela terminou a oração, pastor, ela falou assim: Dani, Deus me dava, Deus me mostrava quando um demônio lá do inferno, ele soprou na sua cabeça. Sabe esse buraquinho que a gente tem aqui atrás, na nuca? Tem tipo um buraquinho, né? A irmã Fátima falou: eu via, Dani, quando ele soprava, como se fosse uma bolha. E aquilo entrou na sua cabeça, aquilo entrou na sua mente. Aí ela foi entregando, mas Deus está desfazendo, Deus está lançando por terra, Deus está cortando, Deus está anulando. Ali, naquele dia, naquela oração, Deus começou a desfazer. E eu não tinha Glória. falado nada para ela, nada. Aí, para fechar aqui, já está dando, já passando meus 5 minutos só para fechar. Eu fui uma vigília recentemente, louvado seja Deus. Isso também fica aqui para edificação da igreja. Igual a pastora falou, a gente não precisa ficar correndo atrás de nada. Se você tem intimidade com Deus, o céu se abre. Mas se você tem oportunidade também de estar ali se reunindo, não perca. Não desperdiça, porque às vezes é num momento desse, numa vigília, num encontro, numa consagração, que Deus vai te dar a vitória, vai te dar o livramento. E eu fui uma vigília aqui em Mar de Espanha, com a pastora Janaína, o pastor Leio, uma bênção. E veio um pastor de fora, né? E o pastor ali muito usado por Deus, ele falou de um voto, pastora Gabriela. As pessoas que sentissem de estarem fazendo um voto, em 30 dias Deus daria um grande livramento. E eu sei que muitos, às vezes, têm um pouquinho de receio com esse negócio de voto, de oferta, porque tem os falsos, aí a pessoa coloca tudo no cesto. Mas eu senti graça de Deus na vida daquele homem em fazer aquele voto, e eu fiz, pedindo a Deus o livramento completo. Eu queria ter a minha mente de volta, eu queria ter a minha sanidade de volta, eu queria ter o meu raciocínio de volta, e eu fiz com muita fé aquele voto. Pastora, em menos de 30 dias, louvado seja Deus. Deus me deu um grande livramento. As escamas literalmente caíram, meu raciocínio voltou, a minha mente voltou, porque eu estava totalmente fora de mim. Eu só não fiquei, vai parecer pesado o que eu vou falar aqui, mas eu estou sendo sincera. Eu só não fiquei doida, pastora, porque Deus não permitiu. Eu só não entrei numa depressão porque Deus não permitiu. Foi a maior batalha que eu passei na minha vida. Mas Deus me deu vitória. Louvado seja Deus. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Uma das maiores batalhas é no campo da mente, porque a mente, ela comanda todo o corpo. Se você não estiver bem mentalmente, o seu corpo automaticamente fica mal. E é bom falar sobre influências malignas no campo da mente, porque às vezes tem um demônio falando na primeira pessoa. Exemplo, eu quero me matar, eu não sirvo para nada, eu vou morrer. E você acha que de fato esses pensamentos são seus, mas não. É influência maligna usando a primeira pessoa para você achar que esse é um pensamento seu e a partir daí começar a se sabotar. Mas eu glorifico a Deus pelos testemunhos gerados através de mulheres de Deus, né? Que se permite, aleluia, estar na mão do oleiro e ser tratado. Não é algo fácil. Claro que se perguntasse a pastora Dani, você quer passar por isso? Eu diria, não, né? De jeito nenhum. Mas Deus, ele conhece a estrutura. E quantas mulheres ela vai alcançar através dessa experiência. Inclusive, exercendo misericórdia sobre o vale das nossas irmãs. Meu Deus. Que pode acreditar, pastora Dani, eu sou terapeuta, psicanalista, e eu tenho atendido muitas mulheres nesse tempo que está com essa perturbação na mente, achando que é apenas algo patológico, sendo que é algo espiritual. Eu, por ser terapeuta, eu atendo vários nichos, não somente cristão. Então, claro que eu não posso falar do cristianismo para todas, mas você vê ali poupado, você tem o discerne de que realmente é uma investida do maligno para deixar aquela mulher depressiva e louca. Glória a Deus por esse testemunho gerado. Deus testificou até algo, até um tratamento que eu estou fazendo
né, acerca de uma mulher, acerca também desse testemunho. Glória a Deus Deus. abençoe poderosamente. Eu quero saber agora qual versículo que tem acompanhado a tua vida, que você fala assim, não, esse versículo é a minha vida, a minha história, o que eu estou vivendo hoje com o Senhor. Lucas 1, 27 ou 37. Tá gravado. Eu tô o salmista, pastora, fala assim: escondi tua palavra no meu coração. Tem hora que foge da mente, mas no coração tá gravada. Eu só tô confundindo se é Lucas 1, 27 ou Lucas 1, 37. Já tô abrindo aqui para a gente passar certinho para os irmãos. Amém. Aleluia. 1, 37. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Esse versículo é o meu. Se ele falar que vai fazer, ninguém impede o agir dele. Se ele falar que vai colocar, quem é o homem para dizer não chega lá? Se ele falar que vai viver, quem é o homem que fala dessa noite não passa? Eu tenho isso gravado no meu coração, porque para Deus nada é impossível. E eu tenho desfrutado disso nos detalhes. Nos detalhes dos detalhes, eu tenho visto Deus cumprindo esse versículo na minha vida. Glória a Deus. Para Deus, nada é impossível. Guarda esse versículo também na tábua do teu coração, você que está nos assistindo. Para Deus, nada é impossível. E sabe o que é lindo que Deus está falando? Queridos, todo o processo vai liberar um acesso a algo extraordinário que você nem imaginava. Suporte esse processo, porque o que o céu está preparando para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Vai ser tão lindo que você vai falar, Senhor, muito obrigado, porque o processo me amadureceu para viver o que eu vivo hoje. E através da tua vida, o nome do Senhor será glorificado. Pastora Dani, para fechar, se Jesus estivesse diante de você hoje, em uma frase, o que você diria para ele? Ai, meu Deus, uma frase só. Eu ia querer sentar com ele, bater papo com ele ali a noite toda, a madrugada toda, fazer perguntas, falar muito, né? Uma frase, eu acho que eu diria obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada pelo Senhor não ter desistido de mim. Acho que seria isso. Acho que resumiria tudo. Toda a gratidão, tudo, toda a adoração estaria nessa frase. Por ele não ter desistido. Quando nem eu mesma acreditava, quando ninguém acreditava, ele nunca desistiu. Nos piores momentos, ele sempre esteve ali. E eu acho que seria isso. Pastora Dani, eu amo esse evangelho, eu amo esse Deus, sabe? Que nos amou primeiro e nos ensina. Eu falo para todos que têm a oportunidade, né, de conhecer a Deus, que se ele não fizesse revelar, ninguém o conhece. Ele que se revela a nós, como diz João 15:16. Não me escolheste vós a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei pela oportunidade da graça. Porque eu digo para os meus liderados, cada vez que eu olho para a Escritura, eu vejo o quão pequeno e raso eu sou. Meu Deus. Então, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, alimentar dessa essência da presença dEle, porque é o Espírito Santo em nós que faz com que nós venhamos ser pessoas melhores todos os dias da nossa vida. E é sobre isso, Ele nos chamou, Ele nos encontrou. Um sonho que você quer realizar nesse tempo, pastor, claro, algo que você possa ou sinta vontade de compartilhar, tá, pastora Dani? Sobre um sonho e um projeto. Pastora, o meu maior sonho hoje, eu acho que se Jesus chegasse também, né, diante de mim e falasse, minha filha, pede o que queres. A gente tem que estar preparado, né? Eu vai que um momento... É verdade. Meu Deus, e agora? O que eu vou pedir? Eu pediria que a minha vida nessa terra verdadeiramente vale a pena, sabe? Ainda que para isso, muitas das vezes, a gente vai ter que ir contra a nossa vontade, os nossos sonhos pessoais, sabe? Se ele me desse a oportunidade de fazer 2 pedidos, eu pediria um sonho pessoal, né? Mas desde quando eu tive um encontro com ele, mediante
aquela cruz, ao sacrifício que ele fez. Eu acho que o meu maior sonho é um dia poder dizer igual Paulo, sabe? Que encerrei a carreira, guardei a fé, fugiu o restante aí, os irmãos perdoa, mas que a minha vida tenha verdadeiramente um significado. Combati o bom combate, encerrei a Guardei a carreira e guardei a fé. fé. Que eu consiga, pastora, cumprir o meu propósito. Eu acho que se resume nisso. Por quê? Muitos hoje em dia estão achando que o propósito muitas vezes é atual. Mas eu acredito que nós estamos aqui nessa terra, não descemos ainda a sepultura. E pastora, tinha assunto para a noite toda, né? Não desci a sepultura no Covid. Fiquei internada, fiquei ruim no Covid, não desci. Porque Deus tem uma obra, Deus tem um propósito. E o anseio do meu coração, o meu sonho, é que eu consiga cumprir esse propósito. Se for para uma multidão, glória a Deus. Se for em prol a uma vida, glória a Deus. Mas que eu consiga, no Senhor, cumprir o propósito pelo qual Ele tem me mantido aqui. É isso. Pastora Dani, muito obrigado pelo carinho, pela sua disponibilidade, né? Se deixar realmente, nós ficamos mais tempo, mas o Instagram não nos permite. Muito obrigado, tá? Por você ter tirado esse tempo para compartilhar o seu testemunho. Queridos, ficarão gravados, então você pode compartilhar, tá? O contato para os seus amigos. Pastora Dani, eu vou salvar também para o canal e depois eu mando para a senhora, tá? Para você estar compartilhando. Então, assim, muito obrigado mesmo pelo carinho, que Deus continue abençoando, derramando bênção sem medida sobre tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Eu quero te dizer, sem medo de errar, você é uma mulher de Deus, tá? Eu sou muito... Quem me conhece no íntimo sabe que eu não sou levada em qualquer evento de doutrina, eu não sou empolgada, essa é a palavra certa. Sabe, quando eu olhei para você, o Senhor disse para mim, aqui está uma filha. Meu Deus, é muita responsabilidade. Continua sendo esta mulher que Deus te chamou para ser. Do seu jeitinho, Ele te ama num tanto. Ele ainda vai te entregar coisas inimagináveis. E você vai testificar. Porque Deus tem visto a sua renúncia e a sua fidelidade, mesmo sem entender algumas coisas. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu quero que encerrar, mas que você faça uma oração para quem está nos assistindo. Glória a Deus. Amém. Pastora, dizer que a alegria é minha, né? A honra foi minha, o prazer foi meu, e como eu fui abençoada aqui nesta noite. Muito obrigada, tá? Pelo carinho, pela confiança. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, por cada vida que foi alcançada e que será alcançada, Pai, através desses testemunhos, dessas respostas. Nós pedimos, ó Pai, que haja um mover, um trabalhar profundo do Teu Espírito Santo, que vidas sejam fortalecidas, aqueles que porventura estão passando por lutos, por perdas, por dores, enfrentando os nãos do Senhor, que eles possam receber de Ti, Pai, a cura, o renovo, a fé restaurada e a certeza de que o Senhor é bom. E até aquilo, Pai, que sai do nosso controle, não saiu do controle do Senhor. E a Tua vontade é sempre melhor para nós. Oramos, Pai, para que vidas sejam alcançadas, que o Senhor leve, Pai, esse podcast aonde o Senhor tiver um propósito, que ele chegue para a honra e a glória do Teu nome, chegue com resposta, como resposta do Senhor, do céu para essas vidas. Nós pedimos que seja em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Graças a Deus. Tchau, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe a cada vida, a cada família aqui representada. E fique na paz do Senhor Jesus. Gente, não se esqueça de compartilhar a live. Edificou muito a minha vida. E com certeza vocês serão edificados. Deus